tudo bem? Eu me chamo Giovanni Contessa da Silva e nós vamos falar sobre as correntes historiográficas. Vamos começar pela corrente positivista, que vai surgir no século XIX a partir do pensamento de Augusto Comte. Basicamente, o que interessa para a gente entender da escola positivista? Para ela, o motor da história eram os grandes acontecimentos, quase sempre relacionados a acontecimentos políticos. Eram eles que motivavam as grandes transformações e estavam ligados, geralmente, a grandes homens, reis, estadistas, políticos. Essa ideia de história contemplava uma história linear e contínua, que tinha por objetivo chegar até o progresso. Então, basicamente, ela relatava os grandes feitos históricos, considerando apenas os documentos oficiais como fontes de verdade, uma verdade absoluta. Não havia uma análise sobre o que acontecia. Nesse tipo de escola, a objetividade pautava. O que interessava era relatar fatos. Esta era uma mentalidade do século XIX. E aí chegou então o materialismo dialético, que vai vir da ideia de Karl Marx, a ideia que está ligada ali ao marxismo. Essa corrente historiográfica, o materialismo, ela começa a ter um destaque muito grande, principalmente a partir do século XX. Para os historiadores que seguem a corrente do materialismo histórico, o que move a história é a luta de classes, ou seja, as transformações históricas são determinadas pelas posições socioeconômicas dos indivíduos e desse embate contínuo pela sobrevivência. Dar voz à história é dar voz aos vencidos, aos oprimidos, principalmente em sua coletividade, porque são agentes da transformação social. Portanto, promovem a história. As fontes históricas para a historiografia materialista são todos os materiais e documentos que se possam analisar, que se possam tratar através de uma crítica e através da análise de aspectos ideológicos. Entre os mais conhecidos historiadores, obviamente, está, em primeiro lugar, o próprio Karl Marx. Mas o Eric Hobsbawm e o Perry Anderson são aí um dos grandes ícones. Entre os brasileiros, os mais conhecidos que seguiram a corrente materialista são Caio Prado Júnior, Nelson Werneck, Florestan Fernandes. Então, quando falamos sobre marxismo, sobre essa linha do materialismo histórico, estamos falando desse embate da luta de classes. Posterior ao materialismo, surgiu uma escola que aí revolucionou a historiografia, que é a Escola dos Análises. A Escola dos Análises surgiu a partir de um movimento intelectual da revista francesa Análise, em 1929. E essa corrente representou uma revolução na historiografia. Ela mudou definitivamente a forma de fazer história, deixando para trás a ideia de uma história positivista, de uma história tradicional. Ela vai enxergar o sujeito da história e passa a considerar também suas singularidades como agentes de transformação. E dessa forma ela se afasta do materialismo. Não só os personagens são considerados importantes, mas todos os envolvidos. É com os análises que vai surgir também uma ampliação das fontes históricas. E aí a gente tem que lembrar do contexto de surgimento da Escola dos Análises e da guerra. Então tudo passa a ser fonte histórica possível de análise, bastando que tenha de fato ocorrido uma contribuição humana sobre aquela fonte. Entre os seus fundadores estão Marc Bloch, Lucien Febvre e Fernand Braudel. Beleza, galera? Um abraço.